Aqui é Eliane, professora de Física. Vamos falar hoje sobre a resistência elétrica? Nós vamos estudar os resistores, os elementos de um circuito, a sua função exclusiva de efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. Vamos analisar e associar tudo isso ao efeito e às aplicações do efeito Joule. Alguns nomes importantes na eletrodinâmica: o George Simon Ohms, o Gustavo Kirchhoff, Thomas Alves Edison, Luigi Galvani, Alessandro Volta e Andrea Marie Ampère. Resistor é todo aquele elemento do circuito cuja função é exclusiva de fazer a conversão de energia elétrica em energia térmica. O fenômeno da transformação da energia térmica em energia elétrica em energia térmica é chamado de efeito Joule. Olha o símbolo da resistência, gente. É essa subidinha e descidinha, tá vendo? Essas ondinhas é o que representa o resistor. Nós temos o I representando a corrente, que vai ser a corrente que vai passar nesse fio. E esse U é voltagem, pode também ser representado pela letra V e também pode ser chamado de DDP, que é a diferença de potencial. A lei de Ohms estabelece a dependência entre a voltagem, que é a DDP, e o efeito da corrente elétrica para um resistor. Então, a lei resume nessa fórmula: U é igual a R vezes I, ou V é igual a R vezes I. Ou seja, a voltagem é igual a resistência vezes a corrente. O George Simon Ohms, ele viveu entre os anos de 1787 e 1854. Ele era um físico alemão, ele foi conhecido pelos seus trabalhos sobre corrente elétrica que foram expostos em sua obra, A Teoria Matemática dos Circuitos Elétricos, escrito em 1827, em que apresentou a noção de resistência elétrica e a lei que leva o seu nome, a lei de Ohms. Então, lei de Ohms é a voltagem vezes a voltagem igual a resistência vezes a corrente. O resistor ôhmico. Para ser um resistor ôhmico, tem que obedecer à lei de Ohms, ou seja, a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente, onde a resistência é constante, a temperatura constante. E o gráfico da voltagem pela corrente é uma linha passando pela origem. Também se estabelece que a voltagem final sobre a corrente e a voltagem inicial sobre a corrente inicial é igual à voltagem final sobre a corrente inicial, que é igual à resistência. Resistividade. A experiência mostra que a resistência elétrica de um resistor vai depender do material que constitui, das suas dimensões e da temperatura. A resistência de um resistor em forma de fio tem um comprimento representado pela letra L e a área da secção, representado pela letra A. Então, a gente monta a fórmula de resistividade para a gente saber se aquele material é bom ou não para passar corrente com facilidade ou com mais dificuldade. Então, resistividade nós temos a constante de resistividade que é dada numa tabela por essa letra P. Cada material tem o seu valor, cobre, chumbo, ouro, cada um tem seu valor. L vai ser o comprimento do fio dividido pela área desse fio. Então, o P aí da resistividade do material, é a propriedade que ele tem. Aplicações do efeito Joule. O efeito Joule, embora seja um conveniente, às vezes nas máquinas elétricas, nas linhas de transmissão, por representar a perda de energia, ele tem uma utilidade imensa nos aquecedores elétricos em geral. Ferro elétrico funciona com efeito Joule, chuveiro, fusíveis, lâmpadas incandescentes, ok? Reostatos são resistores cuja resistência elétrica podem ser variadas, tá bom? Fusíveis são dispositivos cuja finalidade é assegurar proteção aos circuitos elétricos, sendo constituídos essencialmente de condutores de baixo ponto de fusão, como o chumbo e o estanho, que, ao serem atravessados por uma corrente elétrica de intensidade maior do que um determinado valor, se fundem, Fecha o circuito. Os fusíveis devem ser colocados em série com aparelhos de um circuito abaixo. Temos alguns tipos de fusíveis. Olha aí, gente. Primeiro é o fusível de rosca, depois tem o fusível de cartucho e também a representação de um fusível em circuito. Olha lá.
Você sabe por que é comum ouvir falar em noticiários que esse ou aquele incêndio foi provocado por um curto-circuito? Considerando que o curto-circuito não causa danos ao aparelho em que ocorre, por que ele pode ser acusado de causador de incêndios? Por causa do efeito Joule, né? Lembra? Que é energia térmica. Curto-circuito. Provoca-se um curto-circuito entre dois pontos de um circuito quando esses pontos são ligados por um condutor de resistência elétrica desprezível. Você sabia, modernamente, nos circuitos elétricos de residências, edifícios e indústrias, em vez de fusíveis, utilizam-se dispositivos que têm base no efeito magnético da corrente elétrica e são denominados disjuntores. Mas, afinal de contas, o que é um disjuntor, né? Disjuntor é uma chave magnética que desliga automaticamente quando a corrente elétrica ultrapassa o valor limite. Então, para não acontecer curto-circuito, a gente faz assim, o relógio caiu, né? A sua função é proteger o circuito elétrico no qual ele está inserido. Resistor equivalente. Inúmeras vezes tem-se necessidade de um valor de resistência diferente dos valores fornecidos pelos resistores de que dispomos. Outras vezes deve atravessar um resistor corrente maior do que aquela que normalmente suporta, né, e o que o danificaria. Nesses casos, deve-se utilizar uma associação de resistores. Em qualquer associação de resistores, denomina-se resistores equivalente o resistor que faria o mesmo que a associação toda e que nós vamos estudar resistência equivalente na próxima aula. Tchau, tchau, gente!